as a party game. Okay, and I solved that. And the other problem was I watched these people doing these zombie walks. Do you have zombie walks here where everyone dresses as zombies? And I was thinking to myself, why do people like dressing up and looking so ugly? and I was thinking back to when I was in high school and even now, and I realized that all of us have this body horror. Whether you're fat or thin, you know, or beautiful or not. I mean, I've dated a model before, and I was always amazed by how much she thought she was not pretty. Like, you know, and I was like, you're so much better looking than me. I am so lucky to be even you talking to me, much less kissing you, and you think that you have ugly knees? But everyone has this problem. Everyone thinks they're ugly sometimes. And I was like, why is this? Why have this? And so I wanted to tackle this problem of why do we do this? And so in the game, you have the cards, and one side is the pretty side, and one side is the ugly side. And as you take wounds, you flip over the cards, and you become more and more zombie. But then you go to the dance, and you do the purges, and you get cleansed, and you become human again. And for me, this tackle, it gets at sort of what we all have this issue with our bodies, and I wanted to have the theme of the game be about that. Bom, ele quando foi lidar, né, com esse novo jogo, ele tinha dois problemas que ele queria encarar. O primeiro era como transformar o role-playing game numa coisa mais simples, né, como simplificar as regras, que fossem tão simples, quase como um jogo jogo de salão, esses jogos que você faz jogo de bêbado, né, que a gente fala aqui em português. E truco, tipo truco jogo do palitinho, né? E ele queria simplificar as regras nesse ponto. E o outro problema que ele tinha é que ele via essas marchas dos zumbis e ficava perplexo, tipo, como que a galera gosta de se fantasiar para ficar tão feio? E ele começou a perceber que as pessoas têm um certo trauma com os seus próprios corpos, né? Ele citou o caso dele, que já namorou uma modelo que se achava feia. Ele falou, poxa, como que você, que é super linda, muito mais bonita do que eu, já tem uma sorte incrível de você estar falando comigo, quanto mais me beijando, como que você vai dizer que seus joelhos são feios, né? Então ele começou a perceber, a abordar essas duas questões. E aí ele viu que as pessoas realmente têm esse trauma com a sua aparência física, e ele transpôs isso para o jogo. Então as cartas do jogo têm os dois lados, o lado bonito e o lado feio. E você começa com as cartas do lado bonito, e conforme você vai se ferindo, vai progredindo o jogo, você vai virando as cartas e vai se tornando realmente mais zumbi, mais monstro e tal. E no final tem lá tipo um baile, pelo que eu entendi, e você rola uma higiene. Nesse momento você volta a ser um humano, né? Então essa foi a abordagem dele. I mean, I really feel it's ridiculous for anyone to waste time worrying about whether they're pretty or not, you know. Everyone's beautiful, and they must realize that. I think that's a theme that is strangely lacking in modern culture. Like in movies, what is it teaching? It's teaching only this one person, Brad Pitt and Angelina Jolie. They're beautiful, and everyone else in the world is ugly. I mean, what the heck is that about? Quer dizer, ele acha ridículo as pessoas que ficam se preocupando com a aparência. Tipo, eu sou bonito, eu sou feio. Isso não faz o menor sentido. Todo mundo é bonito. Ele fica muito preocupado quando ele vê um modelo sendo posto por Hollywood, em que o Brad Pitt e a Angelina Jolie são os ícones de beleza, e eles são as pessoas bonitas do mundo, e todo o resto do mundo é feio. Ele fala, meu, que diabos é isso, né? Ok? Mais perguntas? Oi, eu queria saber com o que ele pensa sobre a realidade virtual que está surgindo tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, essas tecnologias, como é que vão afetar o RPG. He wants to know what's your opinion on these new virtual reality technology that are being developed in Japan and in America, and how are they going to affect the role-playing game? Oh boy, I mean, that's a big area I plan to get into, is using GPS technology to do a game, where basically you use your camera and it shows the agent who you're supposed to target, and you must go up to them and take a picture of them, and then that means you've got them. Okay, but if you get the wrong picture, of course you lose points. If you get the right picture, you agree. I mean, and this is just the first step. I mean, eventually, I believe, have you heard of Google Glass? Yes. So with Google Glass, you're going to see a whole wave of immersive reality games where basically you'll
running by you yelling. Wearing Google glasses. You go, oh, they're playing a game. And I think it's incredibly exciting, you know, and you know, I hope it doesn't do away with other games, but I don't think so. I think it'll just be another kind of game to do, and I'm very excited about it, you know. I mean, I have all kinds of ideas for games like this. I want to do an adventure gym where the whole gym is a giant sort of maze of stories where you go through and do different stories and you get your exercise. I mean, have you seen people in gyms and how boring it is? You know, so the idea of people wearing glasses and running around the park playing a game, wow, what a great way to exercise. You know, I mean, I think it's the future and I can't wait. I'm very jealous of you all. Ele acha que é uma grande área, assim, muito grande mesmo e interessante, e ele gostaria de se envolver, ele se tomar a ideia que ele tem de usar sistemas de GPS para um jogo tipo de assassinato, né, marksman, assassino de contratado, né? Em que você teria lá o posicionamento do seu alvo pelo GPS e você tem que acompanhá-lo e tirar uma foto dele. Claro, se você tirar a foto da pessoa errada, você perde pontos, é penalizado e tal, mas se você tirar a foto da pessoa certa, tudo bem. E aí citou lá o caso do Google Glass, e ele acha que o Google Glass vai ser fundamental para criar esse novo tipo de realidade que você está imerso, né? Essa realidade virtual que você está imerso, e talvez vai abrir uma grande perspectiva aí de novos jogos que vão usar essa tecnologia. Então é capaz que você esteja num futuro próximo aí dando um rolê pela rua e passa um cara do seu lado correndo e gritando, e você fala, não, eles estão jogando um jogo, beleza. E ele acha muito bom, ele quer muito se envolver nisso, e ele tem vários tipos de ideia. Uma que eu achei bastante interessante pessoalmente é um jogo de aventura numa academia, né, em que as pessoas, é como se a academia fosse um labirinto e tivesse várias histórias, e conforme a pessoa vai contando a história, vai se envolvendo na história, ela vai praticando o exercício físico que está programado, e aí vai tirar aquela coisa maçante que é o ato de fazer exercícios na academia, né? Então ele tem muita inveja de vocês que vão, ele está muito empolgado com isso, e tem muita inveja de vocês que vão ver isso mais do que a gente. Questions? Mais alguma? Quer o Tatinho? Bom, eu acho que você faz uma fala final. Só então. Só uma perguntinha. Quando você estava na faculdade e né, começou a desenvolver, e, enfim, quando escreveu o Vampiro, você imaginava que 20 anos depois, um grupo de jovens também, né, se ele tinha noção do sucesso que ele ia fazer, né, e o que ele pensa a respeito disso, do trabalho que ele fez. E alguns de vocês sabem muito bem que há um mês atrás nós jogamos um live action em Valinhos, que aquilo que ele criou há mais de 20 anos ainda perdura, mesmo no interior do Brasil, né, que pessoas que ainda valorizam essa versão dele. Eu vou começar pelo seu comentário para levantar a bola, depois eu faço a pergunta. Well, he wants to tell you that about a month ago they had a live action session in a city in the countryside here, Valinhos, where we have another school, and there were lots of people playing, and he wants you to know that for some people, even in the countryside of Brazil, what you did is still something important. People are still interested in that kind of system. But what he really wants to know is, when you were writing the Masquerade, did you think that 20 years on, people would still be interested in that, and that would still be a great success, and that would still be touching and making people use the system? How do you feel about the success you've had with the Masquerade? Yeah, I guess, I tend to be very grandiose. So when I want to make myself work harder, I tell myself, you know, in 50 years I'll still be playing this. Ele sempre quis que fosse uma coisa grandiosa. Então quando ele estava lá labutando, né, para desenvolver a técnica dele, ele pensava, puxa, eu quero fazer um jogo que daqui a 50 anos as pessoas ainda estejam jogando. But honestly, when I sort of went into Central Asia and sort of disappeared, I kind of lost touch. I didn't really look up much about gaming, and sort of when I came back, I was amazed that people remembered my name, to be honest. E aí quando ele sumiu no meio da Ásia Central, ele realmente perdeu o contato com jogos e não soube o que aconteceu. E ele ficou realmente surpreso quando ele voltou, né, para
para a América e tal, e ele viu o sucesso que tinha aquilo tudo, ele ficou surpreso que as pessoas ainda soubessem quem ele era. Quer fazer uma fala final então, Rafa? Bom, gente, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao palestrante, né, ao Rein Hagen, pela disponibilidade, né, e pela simpatia de nos atender. Um agradecimento especial ao senhor Tadeu Okubaro, nosso tradutor simultâneo, que vai ser louco. Vai ser louco. Foi louco. A Devir, como eu agradeci, ao Etapa e a vocês também, que conseguiram em menos de uma semana que a gente mobilizasse esse número de pessoas e que nós ainda quase sofremos com a greve, né? Todo mundo desesperado. Agradecer mesmo todos vocês pela participação, né? Esperamos que isso ajude não só a Andressa ou ao Zanetti, que tem interesse em escrever, mas todos nós mesmos de nos aventurarmos nesse mundo do lúdico. Então, obrigado pela presença de vocês e esperemos que até a próxima, né?